Então vamos falar agora das estruturas derivadas do diencéfalo. Então a gente já falou das estruturas do telencéfalo, agora das estruturas derivadas do diencéfalo. O diencéfalo tem as estruturas relacionadas com a porção sensitiva do olho. O que significa isso? Retina, nervo óptico, quiasma óptico, trato óptico, que a gente vai ver daqui a pouco, que são estruturas que vêm do olho em direção ao diencéfalo. Aqui é um pedacinho do quiasma óptico. Então aqui a gente tem o olho, tem a retina, que é a parte que recebe os sinais da visão, é enviado pelo nervo óptico até o quiasma óptico, e do quiasma óptico ele segue pelo trato óptico até o tálamo. O tálamo é outra estrutura que compõe o diencéfalo. O tálamo está aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é o tálamo. A gente tem um do lado direito e um do lado esquerdo. A gente tem também o hipotálamo. Hipo é abaixo do tálamo. Hipotálamo, que é toda essa região que aqui ele está um pouco danificado, mas toda essa estrutura aqui compõe o hipotálamo. A gente tem também o epitálamo. Epitálamo epi é acima. Então são estruturas que estão acima do tálamo. Existem alguns núcleos que compõem o epitálamo, mas a estrutura mais relevante para a gente falar aqui é a pineal. Então aqui tem um pedacinho da pineal, ela está cortada, a gente tem uma pineal, a gente não tem uma do lado direito e uma do lado esquerdo, a gente tem uma só. Quando a gente faz um corte, a gente acaba que, dependendo do corte, se for muito sagital mediano, que nem esse, a gente acaba que danifica a pineal. Aqui fica a pineal, que é uma estrutura relacionada com a vigília, com o sono, com o acordar, também tem relação com a parte reprodutiva, depois a gente vai ver melhor isso. E outra estrutura que eu não comentei com vocês anteriormente, que a gente vai abordar realmente muito pouco sobre ela, é a neurohipófise, que fica aqui, aqui foi removida, mas fica aqui na base do encéfalo. Então, se a gente pegar uma M-cabeça, aqui ó, é a mesma M-cabeça do cão que a gente viu anteriormente, aqui é o cerebelo, tronco encefálico, aqui já é um pedacinho da medula, ó. Aqui é um pedacinho da medula, tronco encefálico, aqui telencéfalo, na verdade representado aqui pelo hemisfério cerebral esquerdo. Esse corte não está exatamente tão central, tão sagital mediano, então a gente não consegue ver as delimitações tão claras do tálamo, mas a gente consegue ver essa estrutura aqui embaixo, presa por um pedaço de meninge, depois a gente vai falar sobre isso, que é a hipófise. A hipófise tem uma parte glandular e uma parte nervosa. Então essa daqui é a hipófise. Quando a gente retira o encéfalo, como essa hipófise é presa por uma parte da meninge, chamada célula túrcica, a gente acaba que a hipófise fica na cabeça e o encéfalo sai. Por isso que a maioria das peças que a gente tem com o encéfalo solto, que nem essa daqui, ó, que nem essa daqui, a gente acaba que perde a hipófise, que seria aqui na região da base do encéfalo, ficaria aqui nessa região. Mas não tem problema, a gente vai comentar um pouco sobre ela. Então, recapitulando, diencéfalo inclui a parte sensorial do olho, retina, nervo óptico, quiasma e trato óptico, que a gente vai falar sobre eles, a glândula pineal, que fica nessa regiãozinha aqui, a glândula pineal, aqui, o tálamo, o hipotálamo e a neurohipófise, ou seja, o componente nervoso da hipófise. Quando eu falei que a parte visual tem relação com o diencéfalo, então já vão absorvendo esse conhecimento. A estrutura nervosa do olho, ela tem origem junto com o tálamo. Desculpa, junto com o tálamo não, junto com o diencéfalo. Então, a estrutura nervosa do olho é originada pelo diencéfalo. Essa questão é bem importante. Então, a primeira parte que a gente vai falar sobre as estruturas derivadas do diencéfalo são os componentes da visão. A gente não vai falar exatamente sobre a visão, sobre a anatomia do olho, só que a gente vai falar sobre os caminhos que a informação passa desde o olho até chegar no sistema nervoso central. Então, as estruturas nervosas do olho são originadas pelo diencéfalo.
Então, se você tem um problema no diencéfalo, pode ser que você tenha um problema na parte nervosa do olho, porque a origem deles é a mesma. O diencéfalo que origina o olho. Então, lá no olho, a gente tem uma camada chamada de retina. Vocês já devem ter ouvido falar, mas depois a gente vai aprofundar nela, então não se preocupem. E nessa retina, a gente tem vários receptores que vão receber a informação luminosa e transformar em informação compatível com o encaminhamento pelos neurônios até chegar no sistema nervoso. Então, a gente não passa luz da retina até o sistema nervoso central. A gente passa uma informação neuroquímica, uma informação elétrica que vai passar por esses neurônios até chegar no local que a gente quer que chegue. Depois a gente vai ver onde que é o ponto final da informação da visão, onde que a gente vai de fato enxergar um objeto que a gente está olhando, onde a gente vai interpretar o que a gente está vendo. Então, no olho, tenta entender essa peça aqui. Ó. Essa peça, aqui a gente tem um olho, aqui a gente tem outro olho. Aqui é a base do encéfalo, aqui é o crânio, aqui é o neurocrânio. O encéfalo foi removido. Então, no olho a gente tem uma retina, nesse olho a gente tem uma retina. A partir dessa retina são coletados neurônios, a retina é o receptor. Então, ali é onde a gente tem dendritos. Saem neurônios que formam um nervo. O nervo é chamado de nervo óptico. O que é um nervo? É um conjunto de axônios, uma coleção de axônios a gente chama de nervo. Então passa um nervo por aqui, ó, aqui por dentro passa um nervo e esse nervo penetra a cavidade onde fica o sistema nervoso central. É o nervo óptico. Então a gente já falou do nervo olfatório, que passa por aqui, ó, nervo olfatório. Ele perfura aqui a placa cribriforme, que é exatamente isso aqui, onde a gente tem o bulbo olfatório. Mais caudalmente, a gente tem o nervo óptico. Então aqui é o primeiro par de nervos, nervo olfatório, aqui é o segundo par de nervos, nervo óptico. Então lembra que eu falei para vocês que tem 12 pares de nervo? A gente já falou o primeiro, agora a gente está falando o segundo. O nervo óptico, então, ele vai passar, ele vai entrar nessa cavidade craniana, ele vai entrar nessa cavidade perfurando a base do crânio num canal que a gente chama de canal óptico. Esse canal óptico é esse orifício aqui. A gente tem um canal óptico do lado esquerdo e um canal óptico do lado direito. Depois dá para ver isso no crânio. Então o nervo óptico entra no canal óptico, o da esquerda entra no canal óptico da esquerda, o da direita entra no canal óptico da direita. E quando eles perfuram e entram no crânio, a gente vê isso daqui, ó. Aqui estaria o nervo, deixa eu ver se tem o clipe, aqui, ó. Aqui está uma peça melhor. Esse aqui. O nervo óptico vindo daqui do olho direito, o olho direito está aqui, virei, o olho direito está aqui. Então, nervo óptico direito, vindo do olho direito, nervo óptico esquerdo, vindo do olho esquerdo. Ó. Tudo bem? Esse nervo óptico, então, ele vai fazer uma decussação. O que é uma decussação? Ele vai cruzar o da direita vai para a esquerda e o da esquerda vai para a direita. Não são todos os axônios que cruzam. Na verdade, existe uma porcentagem, isso varia de espécie para espécie, de axônios que vão decussar, ou seja, o da direita vai para a esquerda, e alguns axônios se mantêm no mesmo lado. Ou seja, nem todos os axônios decussam. Alguns decussam e outros não. Depois eu vou fazer um desenho na parte de visão, no módulo de visão, e a gente vai ver isso com mais detalhe e vocês vão entender melhor. O que interessa aqui é que o nervo óptico vai passar através do canal óptico. Está aqui, ó. O nervo óptico está vindo por aqui e aqui tem um canal óptico. Vai passar do canal óptico e vai decussar. Essa parte que for um X, que é onde está decussando, a gente chama de quiasma óptico. Então, esse quiasma óptico, quiasma, o significado da palavra quiasma significa em formato de X. Quiasma é exatamente onde ocorre a decussação. Da direita vai para a esquerda, da esquerda vai para a direita. Quiasma óptico. A partir do quiasma óptico, os axônios continuam aqui, ó, onde eu estou segurando. Só que agora a gente não chama mais de nervo óptico, a gente chama de trato óptico. Tudo bem? Então aqui é um nervo óptico, aqui é um quiasma óptico
E a partir do quiasma óptico, a gente tem os tratos ópticos. Então, a gente tem um trato óptico aqui do lado esquerdo e um trato óptico aqui do lado direito. Tudo bem? Esse trato óptico, então, ele segue caudalateralmente, olha aqui, ó, caudolateralmente, até, deixa eu voltar aqui. Esse trato óptico serve caudolateralmente até fazer sinapse com essa estrutura aqui, ó. Deixa eu afastar. Essa estrutura aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é o tálamo. Tudo bem? Então, eu vou voltar aqui para a gente entender o caminho do trato óptico. O trato óptico passa aqui, ó, lateralmente ao tálamo. Depois ele dá uma voltinha, segue rostralmente. Uma parte desse trato óptico vai fazer sinapse com uma região do tálamo que a gente chama de núcleo geniculado lateral. Peraí, deixa eu afastar isso aqui que está me atrapalhando. Pronto. Uma parte do trato óptico vai fazer sinapse com o núcleo geniculado lateral. Outra parte vai fazer sinapse com essa bola aqui, que é chamada de colículo rostral. Já é do mesencéfalo, tudo bem? Esse aqui já é mesencéfalo. Esse daqui é um colículo rostral e aqui é outro colículo, só que esse aqui é o colículo caudal, é menorzinho. O rostral é grande e o colículo caudal é pequeno. Os dois colículos fazem parte do mesencéfalo. Então o trato óptico vem aqui ele vai se ramificar. Algumas fibras vão fazer sinapse no corpo geniculado lateral. Algumas fibras vão fazer sinapse no colículo rostral, aqui do mesencéfalo, tudo bem? E algumas fibras vão fazer sinapse entre o colículo rostral e o corpo geniculado lateral, numa regiãozinha que a gente chama de núcleo pré-tectal. Núcleo pré-tectal é a transição entre colículo e tálamo. Aqui a gente tem o núcleo pré-tectal. Então, o trato óptico ele faz sinapse com 3 regiões. Cada região tem uma função diferente. Como a gente está falando de diencéfalo, eu só vou falar do núcleo geniculado lateral. Só que vocês têm que saber que ele faz sinapse com o núcleo geniculado lateral, com o colículo rostral do mesencéfalo e com o núcleo pré-tectal, que fica na transição entre o colículo rostral e o tálamo. As fibras que chegam, os axônios que chegam aqui no núcleo geniculado lateral, fazem sinapse com esse núcleo. Eu não sei se eu estou mostrando da melhor forma. Deixar paradinho aqui, né? Às vezes é melhor deixar parado do que ficar movimentando. As fibras que chegam por aqui fazem sinapse com o núcleo geniculado lateral e outros neurônios saem do núcleo geniculado lateral e vão em direção ao lobo occipital. Vocês já viram o lobo occipital? Tá aqui, ó. Vou colocar essa peça. O lobo occipital é esse daqui, ó. Então a peça que vocês estão vendo aqui está nessa posição, tudo bem? Está nessa posição exatamente. O tálamo está aqui. O núcleo geniculado lateral a gente não consegue ver aqui porque ele é mais lateral. Aqui a gente está vendo uma vista medial. Ele é mais lateral. Então, o quiasma óptico que está aqui, ó. Está aqui o quiasma óptico, emite um trato óptico. Esse trato óptico entra aqui, faz sinapse lá no corpo, no núcleo geniculado lateral. E no núcleo geniculado lateral são enviados outros neurônios que vão fazer sinapse aqui, ó, no lobo occipital. O lobo occipital é onde tem o córtex visual. O que significa isso? É onde tem os neurônios, onde tem a parte responsável por interpretar essa visão. Então, quando você olha um objeto, você está vendo, na verdade, luz. Você precisa interpretar essa visão de acordo com a cor, de acordo com o movimento do objeto, de acordo com o tamanho, o formato. E quem faz isso é aqui, ó, lobo occipital. Então, recapitulando, a gente tem a retina, vou voltar aqui. A gente tem a retina, a partir da retina a gente tem o nervo óptico, que é o segundo par de nervo craniano. O nervo óptico passa pelo canal óptico.
chega no quiasma óptico, ok? Chega no quiasma óptico, não, desculpa, forma o quiasma óptico, que é uma decussação. A partir do quiasma óptico, a gente vai ter a formação dos tratos ópticos, um para a esquerda e um para a direita. Os tratos ópticos, então, seguem em direção a 3 regiões: núcleo geniculado lateral, colículo rostral do mesencéfalo e núcleo pré-tectal. O núcleo pré-tectal fica na área pré-tectal, que é na transição entre colículo rostral e o corpo geniculado lateral. Do corpo geniculado lateral, os neurônios seguem em direção ao lobo occipital. Se eu tiver uma lesão aqui no lobo occipital, eu vou perder a minha visão. O meu olho vai estar intacto, porém eu não vou conseguir ver. Eu vou olhar, mas eu não vou ver. Entenderam isso? O meu olho está recebendo informação, está enviando informação, só que eu não estou conseguindo ver essa informação, eu estou conseguindo interpretar essa informação. Então, continuando com as estruturas derivadas do diencéfalo, a gente já falou da parte sensorial do olho, agora a gente vai falar da parte do tálamo. Tálamo provavelmente é a maior estrutura que compõe o diencéfalo. Tálamo é uma estrutura central composta por duas massas ovoides com uma conexão entre elas, que a gente chama de aderência intertalâmica. Então vamos procurar o tálamo aqui. O tálamo é essa grande massa ovoide aqui. Aqui a gente está vendo uma massa, na verdade isso daqui é a aderência intertalâmica e o tálamo em si, o restante do tálamo, ele segue caudalmente. Então isso daqui, ó, ainda é um pedaço, aqui onde eu estou passando a pinça, ainda é um pedaço do tálamo, ele segue mais lateral e mais caudalmente. O tálamo é grande, a aderência intertalâmica é a menor das estruturas que a gente vai encontrar no tálamo. Então a gente tem que entender que o tálamo é como se fosse uma massa ovoide em formato de ovo, outra massa ovoide, e entre elas a gente tem uma comunicação que é a aderência intertalâmica. Se a gente fizer um corte aqui no meio, exatamente no plano sagital mediano, o que a gente vai ver é a aderência intertalâmica e aqui um pedaço do tálamo indo para caudal e para lateral. O tálamo é uma estrutura extremamente complexa, composta por diversos núcleos, são quase 10 núcleos para cada tálamo. A gente tem um tálamo do lado direito e um tálamo do lado esquerdo, ok? Esses tálamos são unidos pela aderência intertalâmica e em torno da aderência intertalâmica é o local onde a gente encontra o terceiro ventrículo. Então, se a gente olhar essa vista dorsal aqui, ó, aqui foi removido praticamente boa parte, quase todo o hemisfério cerebral. Aqui, se eu retirar o hipocampo, a gente consegue ver essa grande massa ovoide. Essa grande massa ovoide aqui, ó, do lado esquerdo, e aqui uma outra massa ovoide do lado direito. Essa massa ovoide aqui é um tálamo e essa massa ovoide é um outro tálamo. E notem que eles têm uma comunicação bem rostral, exatamente aqui, ó. Então aqui é a aderência intertalâmica. Quando eu faço uma secção no plano sagital mediano, eu vejo a aderência intertalâmica aqui, ó. Então eu sei que por vídeo fica um pouco difícil da gente compreender exatamente a posição que a gente se encontra, mas tentem fazer um esforço para entender que aqui é um plano sagital mediano e a gente está vendo um corte daqui, a gente está vendo uma vista medial dessa peça. Esse espaço que tem no entorno da aderência intertalâmica, então aqui ó, onde eu estou enfiando a minha pinça, aqui onde eu estou enfiando a minha pinça, envolvendo, ou seja, em volta da aderência intertalâmica, esse espaço aqui onde eu estou com a pinça, é exatamente o terceiro ventrículo. Aqui é o quarto ventrículo, desculpa, quarto ventrículo não, aqui é o ventrículo lateral, onde eu estou com a pinça, banhando aqui ó, o núcleo caudado, né, a cabeça do núcleo caudado, e caudalmente a gente tem o tálamo com a aderência intertalâmica e o terceiro ventrículo. A passagem do ventrículo lateral para o terceiro ventrículo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, é o forame interventricular. A gente tem dois ventrículos laterais, porém a gente tem um único terceiro ventrículo, porque ele circunda
a região da aderência intertalâmica, que é uma só. Aqui, ó. A gente não tem duas aderências intertalâmicas, a gente tem uma aderência que une essas duas massas talâmicas, ok? Nessa região aqui a gente teria a pineal, que aqui foi removido, foi destruído, mas exatamente aqui a gente teria a pineal que fica acima do tálamo, que é uma região que a gente chama de epitálamo. Então a gente já viu o tálamo, a gente já viu a aderência intertalâmica, que faz parte do tálamo, a gente viu o terceiro ventrículo, e eu falei para vocês que aqui fica o núcleo caudado e aqui fica o tálamo. Então notem a disposição. O núcleo caudado, pelo menos a cabeça do núcleo caudado, ela é rostral em relação ao tálamo. Porém o tamanho dela é praticamente o mesmo. O tamanho do núcleo caudado é praticamente o mesmo do tamanho do tálamo. Olha aqui. O núcleo caudado é bem grande, só que o núcleo caudado, a cabeça dele vai até aqui, depois a cauda dele segue lateralmente ao tálamo. E aqui, onde termina a cabeça do núcleo caudado, é onde vai começar o tálamo. E onde termina o tálamo é onde começa o mesencéfalo, já nesses colículos aqui. Vocês lembram do colículo? A gente tem um colículo rostral do lado esquerdo, um colículo rostral do lado direito. O colículo caudal do lado esquerdo. Peraí, opa. Aqui o colículo caudal do lado esquerdo e o colículo caudal do lado direito. Os colículos já fazem parte do mesencéfalo. E por que eu estou falando do colículo? Porque o tálamo ele apresenta vários núcleos e eu comentei com vocês de um núcleo que é o núcleo geniculado lateral, que é exatamente aqui, núcleo geniculado lateral. O núcleo geniculado lateral ele tem uma comunicação com o colículo rostral. O núcleo geniculado lateral, assim como o colículo rostral, eles têm influência na visão. Já o núcleo geniculado medial, que fica mais aqui medialmente, a gente não vai conseguir ver nessa peça, tem comunicação com esse outro colículo aqui, que é o colículo caudal do mesencéfalo. Isso aqui é mesencéfalo. O geniculado medial tem comunicação com o colículo caudal do mesencéfalo. E aqui a função dele é relacionada com a audição. Por que eu estou falando isso? O tálamo ele tem a função de distribuir funções. Ele é um centro distribuidor. É igual quando você faz uma compra de um mercado, um produto na Amazon, você manda um sinal pela internet para a Amazon e fala, eu quero comprar uma bola de futebol. A Amazon, então, vai enviar a sua mensagem para o distribuidor ou para o produtor da bola de futebol, e essa pessoa que vende a bola de futebol vai mandar a bola para você. Então a Amazon é como se fosse um centro de distribuição, onde vai pegar os pedidos e vai enviar o pedido para o setor responsável. Então vai enviar o pedido para o setor de esportes. O tálamo é a mesma coisa. O tálamo ele integra a via sensorial e a via motora. Então todos os componentes sensoriais passam aqui pelo tálamo, com exceção de um, que eu já falei sobre ele, mas eu vou falar de novo. Então todos os componentes sensoriais, tanto gerais quanto especiais, vocês lembram o que são componentes sensoriais ou sensitivos especiais e gerais? Os gerais são os que a gente não possui um órgão específico para realizar. Por exemplo, componentes sensitivos gerais, dor, temperatura, tato, pressão e propriocepção. A gente pode ter essa recepção, esses sinais de qualquer parte do nosso corpo. Dor, a gente pode sentir no dedo, pode sentir no pé, pode sentir numa víscera, pode sentir no cotovelo, na cabeça, assim como temperatura, tato, pressão e propriocepção. E a gente tem os componentes sensitivos especiais, que a gente precisa de uma região ou um órgão responsável e especializado para cumprir esse sentido. Por exemplo, a audição. Eu só tenho audição na minha orelha. A visão, o paladar, todo o paladar que eu tenho é através das papilas que estão na minha língua. Então, audição, visão, paladar e olfato. O olfato é uma exceção, porque é o único órgão do sentido, é o único sentido que não passa pelo tálamo. A gente viu que o olfato ele vem aqui direto
no bulbo olfatório e depois ele é transmitido pelos pedúnculos até o lobo piriforme. E no lobo piriforme é onde vai ocorrer de fato, aqui ó, lobo piriforme, é onde vai ocorrer de fato a recepção e a tradução desse olfato em uma informação que a gente consiga compreender. Ele não passa nesse caminho, não passa pelo tálamo. Por que não passa pelo tálamo? Porque evolutivamente, e na verdade embriologicamente, a formação do rinencéfalo, ou seja, toda essa estrutura aqui, ela veio antes da formação do tálamo. Então o tálamo é uma estrutura mais nova em relação ao rinencéfalo. Entenderam isso? Por isso que essa estrutura aqui não passa pelo tálamo. Agora, todos os outros órgãos do sentido, todos os outros sentidos, vou repetir, dor, temperatura, tato, pressão, propriocepção, audição, visão, paladar, equilíbrio, balanço, todos eles passam pelo tálamo e chegam de alguma região, vamos supor, eu bati o dedo, senti dor no dedo. Então a informação vem aqui pela medula, passa aqui pelo tronco encefálico até chegar no meu tálamo. O tálamo, então, vai distribuir através da cápsula interna, que a gente viu que é essa daqui, ó, aqui dá até para ver um pouquinho mais claro, ó, cápsula interna, que é uma rede de axônios. Então, através da cápsula interna, que é uma rede de axônios, vai distribuir esse sentido até o córtex responsável por captar esse sentido. Da mesma forma, o córtex motor vai gerar uma resposta que vai ser enviada também para o tálamo distribuir até o local onde precisa ter essa resposta motora. Então, resumindo aqui, o tálamo é um grande centro de distribuição. Ele integra a parte sensitiva com a parte motora. Toda parte motora vai passar pelo tálamo e toda parte sensitiva, com exceção do olfato, vai passar pelo tálamo. O tálamo é um centro de distribuição, então ele vai enviar para o córtex ou receber do córtex, né? Ele vai enviar para o córtex se for um sinal aferente, ou ele vai receber do córtex se for um sinal eferente, ou seja, motor, e ele vai conseguir enviar esse estímulo, quer seja motor ou sensitivo, para uma área específica. Então, eu dei como exemplo 2 núcleos: núcleo geniculado lateral, que participa da visão, e núcleo geniculado medial, que participa da audição. Ele, então, vai receber, o núcleo geniculado medial vai receber essa informação e vai enviar essa informação tanto para o colículo caudal, se for medial, tanto para o colículo caudal, quanto para a área cortical relacionada com a audição, que a gente já viu, ok? Nessa outra peça aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar melhor a localização do tálamo. Então, deixa eu apoiar aqui, para não ficar tremendo tanto. Aqui foi dissecado, aqui é a região dorsal, cerebelo, então aqui é caudal e aqui é rostral. Aqui é dorsal, caudal e rostral. Aqui a gente vê o núcleo caudado, a cabeça dele. Terminou o núcleo caudado, começa o tálamo. Por que eu não consigo ver o tálamo aqui? Porque eu tenho essa estrutura aqui. Isso aqui é o hipocampo, isso aqui é a fímbria. Essa estrutura está deitada, está apoiada no tálamo. Para eu enxergar o tálamo, eu teria que retirar essa estrutura, aí eu vou ter acesso ao tálamo. Então, se eu fizer um corte nessa peça, nessa altura, eu só vou ver núcleo caudado. Se eu for um pouquinho mais para trás, núcleo caudado. Um pouquinho mais para caudal, núcleo caudado. Cheguei aqui, ó, terminou o núcleo caudado, eu vejo o tálamo. Se eu quiser que na mesma peça apareça tálamo e núcleo caudado, eu tenho que fazer um corte oblíquo. Então, muitas vezes nos livros a gente vê um corte oblíquo mostrando as duas estruturas juntas. Aqui a gente vê um pedaço dos colículos, só que ele não está tão dissecado, eu posso mexer nele depois. E o tálamo, abaixo diz aqui, tálamo significa leito, cama. Então, tem até pesquisadores que fazem uma correlação do tálamo ser o leito ou a cama do hipocampo, porque o hipocampo está deitado sobre o tálamo. O hipocampo está deitado em cima, apoiado em cima do tálamo. Vamos falar de hipotálamo agora.
Hipotálamo, hipo significa abaixo, tálamo, abaixo do tálamo. Então é ventral ao tálamo. A gente já viu que o tálamo fica abaixo do hipocampo, nessa estrutura aqui dentro, e o hipotálamo fica ainda mais abaixo. Uma parte do hipotálamo a gente consegue ver aqui na base do encéfalo. Essa estrutura aqui, ó, ela é hipotálamo, ok? Então, essa aqui a gente consegue ver uma pequena superfície do hipotálamo e ele segue naturalmente um pouco mais dorsal. Ele fica como se fosse um sanduíche espremido aqui pelo lobo piriforme. Olha aqui, lobo piriforme, lobo piriforme. Entre os dois lobos piriformes, a gente tem o hipotálamo. E aqui a gente consegue ver, deixa eu passar para essa peça aqui, ó, que dá para ver melhor. Aqui lobo piriforme, o lobo piriforme aqui foi removido. Aqui a gente tem o hipotálamo, rostralmente o hipotálamo, a gente tem o quiasma óptico, que a gente já falou. Dorsalmente ao quiasma óptico, ou seja, para cá, ó, dorsalmente ao quiasma óptico, é onde a gente tem o limite rostral do hipotálamo. Então ele termina mais ou menos nessa altura aqui, ó, e é circundado até aqui. Aqui a gente consegue ver duas bolinhas, duas estruturas redondinhas aqui, ó. Deixa eu aproximar para ver se só eu estou vendo ou se vocês conseguem ver também. Aqui, ó, uma estruturazinha aqui, outra estrutura aqui. Isso aqui é chamado de núcleo mamilar, como se fossem mamilos, núcleo mamilar. Esse núcleo mamilar, ele é do hipotálamo. Então, isso aqui é um dos núcleos do hipotálamo. O hipotálamo tem vários núcleos. Eu vou dar como exemplo aqui, mas a gente não vai conseguir localizar esses núcleos. Precisa fazer um corte e corar. E tem diversos núcleos, na verdade, com milhões de funções. Como exemplo, a gente tem o núcleo arqueado, o núcleo paraventricular, o núcleo hipotalâmico lateral. Esses núcleos, eles são responsáveis pelas funções do hipotálamo. Quais são as funções do hipotálamo? Muitas, 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 muitas. Então o hipotálamo, ele controla quando você está com sede, quando você não está mais com sede, ele controla o ato de comer, o ato de deixar de comer, a fome, ele controla a temperatura do corpo, ele que manda você produzir mais calor ou manda você liberar mais calor, ele controla vários hormônios sexuais que vão ser enviados para a hipófise que está logo ventral, então ele tem um controle do metabolismo e um controle da reprodução. O hipotálamo a gente não vive sem ele. Quer dizer, todas essas estruturas que eu falei, ou quase todas, a gente não vive sem elas, mas o hipotálamo é uma estrutura extremamente versátil que controla, assim, se você está com fome, é porque o hipotálamo está falando para você que você está com fome. A gente tem remédios que atuam direto no hipotálamo, inibindo a fome. Então é o hipotálamo que fala que você está com fome. Hipotálamo que fala que você está saciado. Vou dar um exemplo aqui. Existem algumas subpopulações de neurônio no hipotálamo, que a gente chama de PONC, CART, AGRP e NPY, que é neuropeptídeo Y. O PONC, que significa pró-opiomelanocortina, eu não quero que vocês saibam isso, eu só estou falando isso para vocês entenderem a função do hipotálamo. Ele regula, quando ele está aumentado, quando esse neurônio libera os neurônios do tipo PONC liberam pró-opiomelanocortina, que é uma secreção do neurônio do tipo PONC, ele indica para o nosso corpo que a gente está saciado, que a gente já está com reserva energética o suficiente, que a gente não precisa mais comer. Existem alguns cachorros labradores, já ouviram falar em labrador retriever, são a raça labradora, que se você deixar um saco de ração aberto, ele vai lá e vai comer o saco de ração inteiro. Da mesma forma, a gente já viu labradores que são extremamente obesos. Por que esses indivíduos são obesos? Porque uma boa parte dos labradores que a gente encontra no mundo possui uma mutação nesse neurônio do tipo PONC. Então ele tem menos neurônio do tipo PONC. Eu falei para vocês que o neurônio do tipo PONC, que está lá no hipotálamo, tanto no núcleo arqueado quanto no núcleo paraventricular, esse neurônio do tipo PONC, ele manda o indivíduo parar de comer. Se eu tenho pouco neurônio do tipo PONC, significa que eu não mando o indivíduo parar de comer, eu mando ele comer mais.
Entenderam o que eu estou falando? Então, alguns labradores, assim, uma porcentagem relativamente grande de labradores, tem uma mutação que tem pouco neurônio do tipo PONC, ou seja, ele sente muita fome. Então, se você deixar um saco de ração, ele vai comer ração até explodir. Por isso que a gente vê muitos animais obesos. A gente vê também muitos distúrbios metabólicos, onde o animal tem um problema no hipotálamo e ele fica obeso, ele fica diabético. Lesões no hipotálamo, lesões isoladas no hipotálamo, nos animais é um pouco raro, é um pouco difícil, a gente não encontra com facilidade uma lesão hipotalâmica isolada, só lá no hipotálamo. A gente pode encontrar um tumor na base do encéfalo, afetando várias estruturas, entre elas o hipotálamo. Mas lesões no hipotálamo podem causar efeitos diversos, por exemplo, poliúria, que é o indivíduo urinar demais, polidipsia, que é beber muita água, a própria diabetes tipo 2 pode ser causado por lesão no hipotálamo, hiperfagia, que é o consumo exacerbado de comida, que é o que o labrador faz, por exemplo, ele pode ser causado por uma lesão, uma mutação no hipotálamo. Problemas sexuais, comportamentais, o hipotálamo está relacionado com as emoções também. Problemas sexuais, porque existe uma liberação, uma modulação de hormônios naquela região. O hipotálamo também tem um efeito, também tem uma função importantíssima, eu vou mostrar aqui o hipotálamo, também tem uma função importantíssima de controlar o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? É o componente motor das glândulas, desculpa, é o componente motor visceral, falei errado, é o componente motor visceral. Então, o sistema nervoso autônomo é o componente motor visceral. A gente tem o sistema nervoso autônomo, pode ser classificado em dois tipos: o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Ambos fazem parte do sistema nervoso autônomo. O simpático manda você gastar energia, manda você correr, manda você comer menos. O parasimpático é o oposto, manda você digerir, acumular, deixar de comer. Então, quem faz esse controle entre ativar o simpático, inibir o parasimpático e vice-versa é o hipotálamo, ok? A parte mais rostral do hipotálamo controla o sistema nervoso parasimpático, a parte mais caudal do hipotálamo controla o sistema nervoso simpático. Só que existem núcleos aqui meio perdidos que controlam os dois. Então não é exatamente rostral e caudal, existe uma certa mistura, mas de modo geral a divisão é essa. Vocês conseguem ver também que aqui tem um orifício, ó. Isso aqui é o terceiro ventrículo. O hipotálamo ele está banhado pelo terceiro ventrículo. Então o terceiro ventrículo ele banha a aderência intertalâmica, depois ele vai para mais caudal e ventral e banha o hipotálamo. O hipotálamo da direita e o hipotálamo da esquerda estão separados pelo terceiro ventrículo. Então existe uma troca ali de substâncias entre o líquor e o hipotálamo. Essa troca de substâncias é intermediada pelas células que revestem o terceiro ventrículo. Quais são? As células ependimárias. E através desse orifício aqui, existe um tubinho que a gente chama de infundíbulo. Então, esse infundíbulo conecta essa estrutura, o terceiro ventrículo e o hipotálamo, até a hipófise. Então, o hipotálamo e a hipófise tem uma troca muito grande de hormônios, de informação. Essa troca muito grande de informação se dá através do infundíbulo, que está aqui entre os dois hipotálamos. Aqui a gente tem um hipotálamo, aqui a gente tem outro hipotálamo. Esqueci de mostrar o hipotálamo nessa outra vista aqui medial, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu mostrei no ventral. Aqui numa vista medial, a gente vê o tálamo. Aqui tálamo. Aqui já é mesencéfalo. Aqui, ó, tá o quiasma óptico. Olha aqui o quiasma óptico. Então o quiasma óptico, ele faz o limite o limite rostral do hipotálamo. Então daqui para caudal, ó, é hipotálamo. E o corpo mamilar, a gente não vai conseguir ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver um pedacinho dele aqui destruído. O corpo mamilar, ele vai fazer o limite caudal do hipotálamo. Então todo esse tecido aqui, ó, todo esse tecido é hipotálamo. Aqui é o hipotálamo da esquerda.
terceiro ventrículo está por aqui, ó. Isso aqui é o terceiro ventrículo. E aqui o terceiro ventrículo continua. Ele vem para cá, ó, banhando esse hipotálamo. Então o terceiro ventrículo banha tanto o tálamo quanto o hipotálamo. E depois a gente vai ver que ele também tem um recesso aqui, ó, que banha a pineal. Então isso daqui é o hipotálamo numa vista medial. Aqui a gente tem uma peça num corte transversal. Esse corte está um pouco mais caudal do que eu gostaria. Aqui a base e ali o dorso. Por que um pouco mais caudal do que eu gostaria? Porque aqui a gente está vendo o quiasma óptico. Aqui a gente já está vendo o núcleo mamelar. Então o hipotálamo está terminando praticamente nessa altura onde foi cortado. Ficaria melhor se esse corte fosse nessa região. Mas vai dar para mostrar o que eu quero mostrar. Aqui no corte, anotem isso aqui. Vou deixar parado aqui para não atrapalhar. Aqui no corte a gente consegue ver um tálamo. Então aqui é o tálamo do lado esquerdo, aqui é o tálamo do lado direito. Aqui a gente vê o hipocampo, aqui a gente vê outro hipocampo. Essa estruturazinha aqui lateral ao hipocampo é a fímbria. Isso aqui, ó, fímbria. A fímbria anda sempre junto com o hipocampo. Se a gente olhar nessa outra imagem aqui, ó, aqui a gente tem o hipocampo e aqui lateral a ele a fímbria. Hipocampo, fímbria. Então aqui, ó, hipocampo e aqui a fímbria. Esse corte está exatamente assim, ó. Tudo bem? Hipocampo medial e a fímbria mais lateral. Então aqui, ó, hipocampo medial e a fímbria mais lateral. Aqui é o corpo caloso. Aqui a gente vê um pedacinho da cápsula interna, mas obviamente não está curado, então a gente tem um pouco de dificuldade para identificar. Aqui é o tálamo, e entre os dois tálamos a gente vai ter o terceiro ventrículo, que é tudo isso daqui, terceiro ventrículo, e aqui o ventrículo lateral e ventrículo lateral. Por que eu quero mostrar isso? Apesar de não dar para ver o hipotálamo aqui, porque a gente está num corte um pouco caudal, o hipotálamo, ele estaria, se fosse um corte um pouco mais rostral, ele estaria exatamente aqui, ó, hipotálamo aqui e hipotálamo aqui. Entre os dois hipotálamos, o terceiro ventrículo. E indo reto aqui, ó, indo para ventral, o terceiro ventrículo, olha quem sai aqui, ó. O infundíbulo. Consegue ver isso aqui? Aqui é um orifício que tem um canal que acessa a hipófise. A hipófise é uma estrutura dividida em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise. Onde que fica a hipófise? A hipófise ficaria aqui na base do encéfalo. Então, se a gente pegar um animal num corte sagital mediano, esse corte aqui não está exatamente muito sagital mediano, mas na verdade ele até está, porque a gente vê o septo aqui, né? Mas o encéfalo me parece um pouco fora do alinhamento ou um pouco destruído, mas tudo bem. Aqui na base, aqui a gente viria ver o tálamo, que a gente não tá, eu não estou conseguindo identificar muito bem nessa peça, porque eu acho que está cortado em excesso aqui. Aqui a gente vê o corpo caloso. E aqui, ó, a gente vê a hipófise, é só um pedacinho da hipófise. Notem que a hipófise, ela fica recoberta por um tecido aqui, ó, recoberta pela dura mater. Então isso aqui é dura mater, aqui, ó, dura mater, recobre a hipófise. A gente chama isso aqui, o local onde a hipófise se encontra, a gente chama de célula hipofisária ou célula túrcica. Por que é célula túrcica? Porque os turcos usavam uma célula nos equinos que tinham mais ou menos esse formato bem simples. Depois vocês podem colocar no Google célula túrcica, vocês vão encontrar. E a dura mater, ela forma o que a gente chama de diafragma da hipófise. O diafragma, ele obstrui ele forma como se fosse um teto para essa célula túrcica. E esse teto aqui faz com que faz uma separação física entre o encéfalo e a hipófise, tudo bem? E nessa célula, nesse diafragma, existe um pequeno orifício que a gente chama de infundíbulo, que é esse orifício aqui, ó.
chama de infundíbulo, que é esse orifício que comunica o hipotálamo com a neurohipófise. Apesar da hipófise ter duas partes, neurohipófise e adenohipófise, apenas a neurohipófise tem origem no diencéfalo. A adenohipófise é separada. Quer dizer, ela é junto estruturalmente, mas embriologicamente o desenvolvimento dela é completamente separado. Inclusive a função dela é separada. A neurohipófise tem uma função muito próxima da função do hipotálamo. Eles regulam a pressão arterial através da liberação ou recepção de alguns hormônios. Eles regulam o comportamento sexual do indivíduo. Então, existe a liberação de ACTH, existe a liberação de como é que é o nome, gente? De ocitocina, desculpa, de ocitocina, que vão atuar nessa região do hipotálamo e na região da hipófise, fazendo com que estimule a glândula mamária, estimula a musculatura do útero. O ADH, que é o antidiuretic hormone, é o hormônio antidiurético, ele vai fazer com que o indivíduo antidiurético, ou seja, não diurese, ele impede que o indivíduo urine, assim ele controla a pressão sanguínea. Se ele quiser que ele urine, se a pressão está alta, eu inibo o antidiurético e faço com que ele urine. E quem faz isso é o hipotálamo junto com a hipófise. Então a hipófise é essa pequena estrutura aqui, e a parte que é oriunda, ou que é formada a partir do diencéfalo, é apenas a neurohipófise, ok? Eu não vou ter uma hipófise separada para mostrar para vocês. É difícil conseguir uma peça assim, porque o acesso para eu tirar o encéfalo tem que ser um acesso ou ventral ou lateral. Se a gente tirar o encéfalo aqui pela calota craniana, se a gente retirar o encéfalo aqui pela calota craniana, como a gente costuma tirar, ocorre a ruptura dessa hipófise. Então a hipófise fica aqui e o encéfalo sai. Eu tenho uma outra peça aqui, ó, que mostra bem esse diafragma. Essa peça eu já mostrei para vocês, é a base do encéfalo. Aqui a gente está vendo o quiasma óptico, um olho, outro olho. Aqui é a parte onde fica alojado o bulbo olfatório. E aqui, quiasma óptico, né, canal óptico. E imediatamente caudal ao canal óptico, a gente tem esse canalzinho aqui, ó. Esse aqui é um infundíbulo. Significa que a hipófise está presa aqui dentro. Tudo isso aqui é dura mater. Se eu remover essa dura mater aqui, ó, estão vendo que aqui é um pouco macio? Eu vou apertar para ver se a câmera mostra. Ó, aqui é um pouco macio. Se eu remover essa dura mater, eu acesso a hipófise. Geralmente a gente tira o encéfalo e aqui rompe. Tem uma ruptura dessa região. Por isso que aqui a gente só consegue ver o infundíbulo. Esse infundíbulo aqui é exatamente acoplado nesse orifício aqui, ó. Ok? Então essa é a hipófise. A gente já falou então do tálamo, do hipotálamo, da hipófise. Quem representa a parte do diencéfalo da hipófise é a neurohipófise. E agora a gente vai falar do epitálamo. E para a gente fechar aqui o diencéfalo, né, e por sua vez fechar o cérebro inteiro, porque a gente já falou de telencéfalo, e agora a gente está na última estrutura do diencéfalo. Telencéfalo mais diencéfalo é igual ao cérebro. Então, para a gente fechar o cérebro, falta a gente falar do epitálamo. Ep significa acima. Então, igual a gente falou do hipotálamo, abaixo do tálamo, existe o epitálamo, que é acima, ou dorsal ao tálamo. O principal representante do epitálamo é uma glândula, que é essa daqui, ó. Na verdade, aqui está até cortada, ela é um pouco maior, porque aqui foi cortada ao meio. É a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula bem importante, derivada do diencéfalo, responsável pelo regular o ciclo circadiano, claro e escuro, e regular também a maturação das gônadas. Então, muitos animais têm o período reprodutivo ou o ciclo estral relacionado com o claro e o escuro, a quantidade de horas no dia, e quem faz esse controle é a pineal. Aqui na pineal a gente tem algumas células que a gente chama de pinealócitos.
Citus é célula, pineal é de pineal. Então, pinealócitos são células da pineal. As células da pineal, elas produzem um hormônio que com certeza vocês já ouviram falar, que é a melatonina. A melatonina é um hormônio que ele é produzido no período escuro. Então, existe uma relação da pineal com a recepção de luz através do nosso olho. Quando o indivíduo percebe, a pineal, na verdade, percebe que já está escuro, ele libera a melatonina e a melatonina induz o sono. Por isso que tem muita gente que toma melatonina sintética, em comprimido, toma melatonina para estimular o início do sono. Quando a luz começa a aparecer no início do dia, no início da manhã, a melatonina começa a diminuir a concentração, até um ponto que o indivíduo fica alerta e acorda. Então, esse controle da vigília e do sono, ele é feito por essa glândula que é a pineal. E vocês conseguem ver que aqui tem, quer dizer, não sei se vocês conseguem ver, né? Espero que consigam. Que aqui é o terceiro ventrículo e o terceiro ventrículo tem uma projeçãozinha para cá. Ó. Aqui é o recesso da pineal. Então a pineal também é banhada pelo líquor que passa aqui no terceiro ventrículo. Ok? Aqui é o terceiro ventrículo. Daqui para caudal já é mesencéfalo. Então a gente está no extremo dorsal e quase extremo caudal do diencéfalo. Essa é a pineal. Existem alguns tumores de pineal, por exemplo, que o animal para de produzir melatonina. Isso faz com que o indivíduo entre em maturação gonadal mais precocemente. Então existem vários distúrbios reprodutivos relacionados com tumores dessa região da pineal ou relacionados com a síntese de hormônios da pineal, ok? Aqui a gente termina a parte de cérebro, ou seja, a gente falou dos derivados do telencéfalo e dos derivados do diencéfalo. Então a gente falou aqui dos núcleos da base, do rinencéfalo, a gente falou do córtex cerebral, a gente falou de algumas estruturas que conectam os hemisférios cerebrais, por exemplo, o corpo caloso, a comissura rostral, comissura caudal. A gente falou também dos derivados do diencéfalo, tálamo, hipotálamo, epitálamo, falando da pineal. A gente falou também da neurohipófise e a gente falou também da via visual, desculpa, que são os componentes do olho, da visão, originados pelo diencéfalo. Então a gente falou da retina, a gente vai aprofundar um pouco mais depois. A gente falou de dois nervos bem importantes, que é o primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfatório, e o segundo par de nervo craniano, que é o nervo óptico, aqui. A gente falou do quiasma óptico, a gente falou dos tratos ópticos, depois a gente falou do núcleo geniculado lateral, núcleo geniculado medial, envolvidos na visão e na audição, e a gente falou dessas estruturas, tálamo, hipotálamo e epitálamo. Agora, dando sequência, a gente vai falar disso daqui, ó, mesencéfalo.